capítulo 5 de Apocalipse, no verso 2, tem uma pergunta importante. Quem é digno de abrir o livro selado? Futuramente estaremos comentando sobre esta ideia do livro selado do capítulo 5 de Apocalipse. E também quem é digno de abri-lo. E isso é extremamente importante. Vai ser demonstrado pelo fato de que João estava aos prantos quando imaginou que não seria possível aparecer alguém para abrir aquele livro. Quando nós pensamos num livro, no céu, nós devemos pensar que Deus ele se comunica conosco numa linguagem humana, que nós possamos compreender. Então, a ideia de livros é a ideia de um meio, né, digamos assim, de preservar informações. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo numa época de bastante tecnologia, né, que temos aqui um celular. Existem celulares que são capazes de sua memória armazenar informações que, alguns séculos atrás, teria que ter uma biblioteca para ter esta mesma quantidade de informações que hoje pode estar dentro de um único celular. Então, quando faz-se uso da palavra livros, é evidente que é um meio humano de se descrever o armazenamento das informações. E que no céu existem meios que nós não podemos nem imaginar formas de armazenar tais informações. E um outro ponto que nós devemos compreender quando pensamos na existência de livros, de meios de armazenar informações no céu, né? Geralmente as pessoas vão pensar assim, mas por que há esta necessidade, sendo que Deus ele é onisciente, ele sabe já de todas as coisas. Essas informações que vão sendo acumuladas no céu são para esclarecimento das criaturas e não do Criador. Dos seres que Deus criou e não do próprio Deus. Então Deus ele quer sim compartilhar informações para ter um governo sim totalmente transparente, para que as decisões que Deus vai tomar para a salvação e condenação de pessoas sejam totalmente compreensíveis para as outras pessoas também, e mesmo para aquela pessoa que receba a sua condenação. Então Deus, ele trabalha com transparência, e o objetivo dessas informações que existem no céu é para isso, demonstrar esta transparência com que Deus está conduzindo o processo de salvação ou condenação de pessoas. Temos já no livro de Êxodo uma menção a livros. Vamos então meditar em alguns textos do Velho Testamento que falam sobre a existência de livros, né, deste acúmulo de informações que existe no céu, antes de nós pensarmos diretamente, né, neste livro específico de Apocalipse 5. Então, Êxodo, capítulo 32, verso 32. Qual é o contexto? O Israel tinha recém-pecado naquela passagem referente ao bezerro de ouro. E agora Moisés ele vai interceder por este povo com as seguintes palavras, verso 32 de Êxodo 32. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, senão, risca-me, peço, do livro que escrevestes. Então, qual é a informação que Moisés está transmitindo para nós? Deus, ele está construindo, está escrevendo, está anotando, e ele tem um livro. Deus tem um livro. Na resposta de Deus, verso 33 diz, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar. Então, as informações trazidas por este diálogo referente ao livro. Deus tem, e o ser humano, dependendo do seu comportamento, ele pode ser riscado do livro de Deus. Veja que os textos bíblicos, geralmente, eles trazem algumas informações, e a gente deve perceber algumas que não estão no texto. Aqui, por exemplo, não é citado se este ato de riscar ao pecador do livro, quando ele ocorreria. Então, existe a informação que, sim, pecou, pode ser riscado do livro de Deus, porém não diz quando isto seria executado. Outra informação que o texto não traz é quando que alguém passa a ter o seu nome escrito neste livro. Mais à frente, vamos até Salmo. No Salmo 56, verso 8, ele vai dizer assim, contastes os meus passos quando sofri perseguições. Ele vai dizer também, não estão elas, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Então, aqui faz-se referência novamente a um livro, é identificado como um livro de Deus, é identificado que Deus ele recolhe as lágrimas do sofredor, e é identificado que estas lágrimas, elas estão anotadas, digamos assim, no livro de Deus.
a parte final de Salmo 56, verso 8. Não estão elas escritas no teu livro? Então, qual é a informação que este texto traz sobre o livro, né, ou livros de Deus? Aqui ele diz que lá estão anotadas as lágrimas. É evidente que por trás de uma lágrima existe uma história, né? Aqui, especificamente, o texto está falando sobre perseguição, sofrimento. Então, a lágrima está se referindo a situações de dificuldade e sofrimento que a pessoa passa na vida. E o texto está dizendo que Deus recolhe essas lágrimas, que Deus anota essas lágrimas. E nós temos que sim deduzir que por trás de uma lágrima está uma história. E é esta história que está sendo escrita ali no livro de Deus. Se você, por exemplo, tiver alguém do seu convívio ali, e você chega num ambiente, na casa, a pessoa já está ali e a pessoa está chorando. O que você vai fazer? O primeiro passo, normalmente, é por que você está chorando. É você conhecer a história que está por trás daquela lágrima. Então, aqui quando o salmista ele está dizendo assim que Deus, ele anota as lágrimas, ele está trazendo a informação de que há todo um contexto que está por trás dessa lágrima, que também é registrado, que fica registrado, anotado no livro de Deus. Ainda sobre as lágrimas, Jesus ele vai dizer, né, em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E a respeito também de lágrimas, de choro, de sofrimento, Apocalipse capítulo 20, verso 4, vem dizer que vai chegar um momento em que Deus, ele enxugará toda lágrima. Já não haverá mais pranto, morte e dor, porque essas primeiras coisas terão sido passadas. Então veja, o salmista ele apresenta um momento onde Deus ele anota as lágrimas e as histórias de sofrimento que estão por trás dessas lágrimas. Já Apocalipse vai dizer que chegará um momento em que as lágrimas serão enxugadas. As histórias de sofrimento por trás das lágrimas deixarão de existir. Por quê? Porque as primeiras coisas terão sido passadas. Um outro texto que vai nos falar a respeito também de anotações, de informações, é o texto de Eclesiastes. É um texto bem conhecido e a gente pode perceber que aqui no texto de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 e o 14, a palavra livro não aparece. Percebam, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Podemos perceber que a palavra em si, livro, não está aqui. Mas o conceito de que é informações sendo armazenadas, ele está neste texto. E ele vai dizer assim que guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Perceba que aqui tem uma informação que deve nos fazer relembrar o primeiro texto que a gente leu aqui, que é o texto do diálogo entre Deus e Moisés. Qual era o contexto? O contexto era o bezerro de ouro. O povo tinha se envolvido em idolatria, tinha se afastado de Deus. Moisés ele intercede pelo povo: perdoa este povo, senão risco o meu nome do teu livro. E Deus traz como resposta: aquele que pecar contra mim, este terá seu livro riscado. Então desenvolvemos lá um questionamento: quando que se dá este riscar do nome do pecador do livro de Deus? O texto lá não traz a resposta, mas aqui nós temos. Este momento que as pessoas vão se deparar com as suas ações e podem ter o seu nome riscado do livro da vida, aqui é identificado como hora do juízo. Uma outra informação que este texto traz. Nós poderíamos pensar: quem é que participa deste livro de Deus? Né? E aqui o texto, ele oportuniza todos os homens. Não é uma aliança, um propósito, oportunidade feita com um grupo de pessoas específico, né? Mas o texto vem dizendo aqui que todos os homens um dia se depararão com as suas ações, tendo a oportunidade de manter ou não seu nome no livro de Deus. O texto aqui de Eclesiastes também ele vem dizendo qual o critério que é usado lá em Êxodo para arriscar o nome: aquele que pecar contra Deus. Mas o texto de Êxodo específico, ele não vem especificando o que seria este pecado. Agora, aqui o texto de Eclesiastes ele diz assim: guarda, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, este é dever de todo homem. O que é um mandamento? Mandamento é uma vontade manifesta de Deus. Quando Deus fala alguma coisa, este falar de Deus passa a ser um mandamento. E todo homem, ao se conscientizar desta orientação, desta fala de Deus, tem sim a responsabilidade de ser obediente a ela, ou ter o seu nome riscado do livro. Uma outra informação que este texto traz a nós: porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam ruins.
Então, até aquelas que estão escondidas. Quando a gente ouve falar, Deus há de te trazer a juízo todas as obras, mesmo aquelas que estiverem escondidas. Relembro aqui um texto, a experiência de José, seu pai e seus irmãos. Os irmãos de José tinham ciúmes dele, né? O pai acabava que tinha uma preferência por José, a história é bem conhecida. Os irmãos venderam a José e iriam contar para o pai que o menino tinha morrido. Para isso, pegaram a capa dele, né? Degolaram o animal, derramaram sangue, espalharam e levaram para o pai. Reconhece, esta é a capa do teu filho. Daí Gênesis, no capítulo 37, o verso 33, diz assim: ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. E despedaçado ficou também o coração deste pai. Ao deparar-se com aquela notícia, com aquela informação, e ter que construir na sua mente, na sua imaginação, essa tragédia de que um animal despedaçou seu filho. Então, passam-se os anos. José, ele, na verdade, estava no Egito, ficou lá passando uma situação que é bem conhecida, e até ser governador, num tempo em que a fome abalava o reino. Ele era governador. Os irmãos de José foram até o Egito, eles, depois de uma encenação para verificar se eles tinham ou não mudado seu procedimento, eles acabam vendo que era José e vão levar a notícia para o seu pai. E chegam com essa informação: o seu filho está vivo. José, então, Jacó estava preparando toda a sua comitiva, toda a sua família, para irem para o Egito. E neste momento que eles estão indo em viagem para o Egito, Jacó tem uma visão de Deus. Capítulo Gênesis 46, o 41 já diz assim: partiu, pois, Israel com tudo que possuía. Então aqui a decisão de viajar já estava tomada, a ideia, a mensagem, a verdade de que José estava vivo já era também algo conhecido dele. Daí Deus vem falar com ele. Falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor, Deus, eu sou seu Deus, Deus de seu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E por que fizemos a releitura? Porque relembramos este episódio. Porque aqui nós vemos que Deus, ele tem este procedimento de deixar que as ações do homem escondidas, né, as mentiras contadas, as tramóias, as trapaças, deixar que elas corram o seu curso, como ele fez aqui no caso de Jacó. Deus se comunicava com Jacó. Ele poderia ter dito, na noite seguinte em que os filhos vieram e contaram a mentira de que ele estava morto, ele podia contar, não, ele está no Egito. Não, mas Deus deixa que o curso dos enganos, das tramóias, das trapaças, deixa que aconteça. Só que em Eclesiastes ele diz que um dia todos vamos ter que nos deparar com as ações escondidas que praticamos. E diante deste tribunal que Deus ele vai estar ali, vão se abrir os livros, conforme o texto que vamos ver agora em Daniel. Daniel capítulo 7, verso 10. Quando os livros se abrirem, Daniel 7,10 vai dizer assim. Opa, deixa eu localizar aqui. A parte final do verso, vamos ler. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então veja, Êxodo, ele vai dizer que Deus tem um livro. Que aquele que peca tem o seu nome riscado deste livro. Se não pecar, o nome permanece lá. Salmos, ele vai dizer que Deus anota as nossas lágrimas, trazendo uma ideia de que a nossa história está toda narrada lá. Eclesiastes vai dizer que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, esse é dever de todos os homens, e tudo vai ser trazido a juízo. As ações boas e as más, as escondidas, tudo vai ser trazido a juízo. E aqui em Daniel, no capítulo 7,10, vai dizer assim que assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Então, inicia-se aqui em Daniel este processo de julgamento. E aqui mesmo em Daniel, no capítulo, agora o verso capítulo 12, o verso 1 vai dizer assim: naquele tempo se levantará Miguel. Aqui, o verso 7,10 vai dizer que assentou-se, teve início o julgamento. Aqui é o fim do processo de julgamento. E quem vai ser preservado, protegido por Deus na tribulação descrita aqui em Daniel capítulo 12, verso 1? Todo aquele que for escrito no livro. Então perceba aqui neste período de Daniel 10, Daniel 12, 1, já houve o processo de julgamento. Já foram tirados do livro de Deus aqueles que
optaram pelo pecado e manteve-se no livro de Deus aqueles que optaram em seguir o conselho de Eclesiastes. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Este é dever de todo o homem. Na sequência, no nosso próximo vídeo, nós vamos verificar. Diante dessas informações, é evidente que nós temos que ter essa consciência que cada uma de nossas ações, cada uma das nossas decisões, cada um dos nossos planejamentos, aqueles que optarem por fazer coisas às escondidas, todas as ações um dia vão vir a juízo e a nossa eternidade vai ser decidida pelas ações que nós optamos em praticar, né? Então que tenhamos essa consciência. No próximo vídeo iremos verificar se estes livros aqui apresentados, que participarão do processo para a nossa vida eterna ou condenação eterna, será que é o mesmo livro selado de Apocalipse 5? Isto veremos no próximo vídeo.